Boa tarde. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora. Porque Jesus te ama. E Ele te ama muito. De uma maneira toda especial. Aleluia. Nesta tarde eu tenho uma palavra para o teu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nesta tarde. Preste atenção no que Deus vai falar. A palavra que eu vou ler nesta tarde se encontra no livro de Jeremias. Jeremias 1, o versículo 4 ao 9. Aleluia. E tem por título chamado de Jeremias. Olha que palavra poderosa e forte sobre o chamado. Que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando Deus chamou Jeremias para ser o seu porta-voz, humildemente ele argumentou que era tímido, acanhado e imaturo para assumir uma responsabilidade tão grande. Jeremias devia ser do tipo introvertido e que gaguejava quando ficava nervoso. Mas o Senhor o animou dizendo: Jeremias, eu te conheço há bastante tempo, mesmo antes de você nascer. Não fique dando desculpas, mas procure se esforçar que eu vou lhe dar uma assistência sobrenatural. Aleluia. O jovem Jeremias agarrou-se àquela promessa e acabou se tornando um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O Senhor fez dele um homem destemido e determinado, usando-o poderosamente na difícil tarefa de repreender reis, juízes, sacerdotes e o próprio povo. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, quando você se deparar com uma situação difícil e desafiadora, lembre-se do que Deus falou a Jeremias. A promessa feita a ele pela fé também lhe pertence. Apegue-se a ela e entregue-se. O Deus de Jeremias lhe concederá coragem, talento e força para que você seja vitoriosa, como foi o seu profeta. Aleluia. O que eu quero te dizer nesta palavra, nesta tarde, e o que o Senhor quer transmitir para nós. Aleluia. Como a palavra do Senhor fala aqui no versículo 5, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. O que esta palavra quer falar comigo e com você? Que o Senhor, Ele nos conhece desde o ventre, Ele nos escolheu desde o ventre de nossas mães. Aleluia. Cada um de nós viemos com um chamado, com um propósito. Mas basta cada um de nós buscarmos cada vez mais na presença do Senhor. Buscarmos na palavra dEle. Aleluia. Para que nós venhamos entender o chamado de Deus na nossa vida. Aleluia. Como a palavra diz aqui em Mateus 22, versículo 14, que diz assim: Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Então, meus irmãos, muitos não aceitam o chamado de Deus. Muitos correm do seu chamado. Mas a palavra do Senhor é clara nessa tarde.
Antes que te formasse no ventre, te conheci. Então, antes que você fosse formado, o Senhor já te conhecia, o Senhor já sabia o teu nome, o Senhor sabe tudo sobre você. Aleluia. As pessoas aí fora muitas das vezes nos vê, às vezes fala algo, mas só o Senhor nos conhece, porque antes que te formasse, eu te conheci. Então o Senhor conhece cada um de nós. Aleluia, como a palavra lá em Eclesiastes 3 fala que é um tempo determinado, né? Para todas as coisas. Então, há tempo para tudo. O Senhor, Ele tem um propósito. Aleluia. Não adianta a gente ficar fugindo daquilo que Deus tem para mim e para você. Não adianta a gente tentar fugir do chamado de Deus. Aleluia. Jeremias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui na palavra, aleluia, glória a Deus. No versículo 6 ele disse: eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Quantas das vezes nós falamos: ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu não sei falar palavras bonitas. Ah, Senhor, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Quantas das vezes nós falamos dessa maneira? Aleluia. Mas na palavra do Senhor, aqui no versículo 9, diz assim: e estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então eu quero te dizer uma coisa. É o Senhor que coloca as palavras certas na tua boca. Então não se preocupe com o que você vai falar. Se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor falou, Ele se responsabiliza. Mas muitas das vezes nós ficamos com medo de falar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Muitas das vezes nós temos medo de falar. Será que foi Deus que mandou? Mas se Deus está mandando você falar, não fique com medo. Faça o querer do Senhor. Faça a vontade dEle, não fuja do teu chamado. Porque sem Deus nós não somos nada, meus irmãos. Às vezes tem muitas pessoas que se orgulham, enchem o ego. Ah, eu sei falar, ah, eu sei fazer, ah, eu faço, eu faço isso. Mas é o Senhor. Se não for a misericórdia de Deus, nós não somos nada. Então quem coloca as palavras certas na nossa boca é o Senhor. Nós somos um instrumento do Senhor. Somos um instrumento na mão dele, somos um vaso na mão do Senhor. Aleluia. Então não pense que por muitas vezes você está falando algo, é de você mesmo, é você. Não, é o Senhor que está te usando. É o Senhor que está colocando as palavras certas na tua boca. Então antes que te formasse, eu te conheci. Então o Senhor te conhece. O Senhor sabe de todas as coisas. Então não fuja do chamado que o Senhor tem para você. Procure buscar na palavra. Procure buscar mais. Para que você venha entender o que o Senhor quer realmente de você. Não fique com medo, não deixe o medo falar mais alto dentro de você. Quando você estiver com medo, inseguro, peça para o Senhor tirar esse medo de dentro de você. Peça para o Senhor tirar essa insegurança. Porque em Cristo nós somos seguros, meus irmãos. Então não tenha medo. Aleluia. Não faça como Jeremias, que fala que ele não sabe falar, porque ele ainda é um menino. Aleluia. Deus usa quem Ele quer. Deus fala na boca de quem Ele quer. Se Deus quiser usar uma criancinha, Ele vai usar. Aleluia. Então não diga que você é incapaz. Não diga que você não vai conseguir. Não diga que você não pode. Você pode sim. Em Cristo você pode. Em Cristo você é capaz, sim.
Porque Ele te escolheu sim. Você é escolhido do Senhor. Você é escolhida do Senhor. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Então, quando o Senhor mandar você fazer algo, faça. Não tenha medo, porque se o Senhor está mandando, é porque Ele está se responsabilizando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, procure aceitar a vontade de Deus na tua vida. Muitas das vezes nós não queremos, nós tentamos de todas as formas fugir do chamado de Deus. Tentamos de todas as formas se esconder, mas não adianta você se esconder da face do Senhor. O Senhor, Ele te acha aonde quer que você esteja. Nem que uma hora o Senhor crie uma situação, porque Ele é um Deus de estratégia também. Ele é um Deus que cria situações para te colocar no centro da vontade dEle. O Senhor, Ele cria situações para te levar ao propósito, para que você entenda o chamado dEle na tua vida. O Senhor, Ele pode criar situações. Às vezes você vai falar, não, eu não aceito. Eu não quero ser isso, eu não vou fazer. Não adianta. Se você tem um chamado, não adianta você correr. Não adianta você fugir. Que o Senhor, Ele vai criar situações para você chegar ao chamado. Aleluia. Eu não sei qual a maneira que o Senhor vai criar. Mas antes que chegue esse momento, procure buscar. Procure entender o que Deus quer de você. O que Deus tem para você. Não espere Deus criar situações, porque muitas das vezes Deus vai criar aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Deus pode criar situações dolorosas. Não porque Deus vai te punir, não porque Deus não te ama, Deus te ama sim. Mas a palavra do Senhor também fala lá em Provérbios, não me recordo o versículo, que também diz que o filho sábio ouve a correção do pai. Então, muitas das vezes, o pai corrige o filho, não porque ele não ama o filho, não porque ele quer mal o filho, não. Porque ele ama, é porque ele ama que ele corrige. Porque aquele que ama, ele corrige. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, procure entender o chamado de Deus na tua vida. E não fique fugindo. Porque a palavra do Senhor é clara nesta tarde. Antes que te formasse, eu te conheci. Então, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. O Senhor já sabia. O Senhor já sabia qual era o teu chamado. Então, faça o querer do Senhor. E não se preocupe com as lutas, com as provas. Porque as lutas vêm sim, mas a vitória é certa. As lutas vêm, mas a vitória está lá na frente. Aleluia. A vitória não está no começo, no meio. A vitória está no final. Aleluia. Será que não vale a pena a gente fazer a vontade do Senhor? Será que não vale a pena a gente aceitar a vontade de Deus? Não é melhor você aceitar, obedecer? Que nem diz a palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Então, medite nesta palavra e peça para o Senhor te mostrar. Peça para o Senhor falar qual é o teu chamado. Mas não fuja daquilo que Deus tem para você, não. Não fique tentando se esconder, fugir, que você pode pagar um preço por tentar correr do chamado de Deus na tua vida. E isso que é o pior. É melhor a gente fazer com amor, com alegria, na presença do Senhor. Aleluia. Então fique com esta palavra nesta tarde de hoje. E não se esqueça.
Antes que te formasse no ventre te conheci. Então, não se esqueça. Você veio com um chamado. Você veio com um propósito. Não foi por acaso que você veio a este mundo. Aleluia. Às vezes nós achamos que nada disso existe, essas coisas assim, mas nós viemos sim com um chamado, propósito. Nada é por acaso. Deus não faz nada por acaso. Deus sempre tem um propósito em tudo que Ele faz. Aleluia. Ele nos escolheu, Ele escolheu cada um de nós. Aleluia. Nós somos um instrumento na mão do Senhor. Nós somos um vaso na mão do Senhor. E o Senhor, Ele quer usar esse instrumento. Ele quer usar esse vaso para abençoar outras vidas, para edificar outras vidas. Aleluia. Que nós venhamos entender o chamado de Deus na nossa vida. E que você fique com esta palavra abençoada. Em nome de Jesus. Aleluia.